Você conhece o fato de que os egípcios nunca se referiram a si mesmos como egípcios? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 1. Aqueles que já acompanham o nosso trabalho sabem que procuramos detalhar o máximo possível as informações sobre as civilizações antigas. Por este motivo, os estudos sobre o Egito Antigo serão apresentados em uma série de vídeos, uma vez que a história do Egito é muito complexa e requer uma dedicação especial. A maior parte da toponímica que utilizamos no Ocidente é derivada do grego ou do latim. Assim, o termo Egito deriva do grego Aegyptus, que pode derivar do termo em egípcio Et-Kaptar, que pode ser traduzido como o reino da alma de Ptah, sendo Ptah o deus da mitologia egípcia dos artesãos e arquitetos, e por este motivo os gregos o associaram a Hefesto. Ao longo de sua história, os egípcios se conheciam por diversas designações de nacionalidade ou grupo étnico. O termo mais antigo é possivelmente Kemet, em uma referência à região do Vale do Nilo. Todavia, eu não encontrei a tradução para esta denominação, e a região do deserto era chamada de Dexeret, e para este termo também não encontrei tradução. Quando o Egito entra em seu período dinástico no século 31 a.C., há registros nos quais o país é descrito como Tauí, as duas terras, em uma clara referência à unificação do Alto Egito e do Baixo Egito. Foram encontrados em registros da mesma época o termo Tameri, que pode ser traduzido como terra amada, e também registros como Ta-Net-Jeru, terra dos deuses. Nos relatos mais antigos dos registros bíblicos, o Egito é chamado de Misraim, que pode ser traduzido como dois estreitos, em uma clara referência ao Alto e Baixo Egito. Os registros no Alcorão se referem ao país como Misra, que pode ser traduzido para o português como fortaleza, e é esta última forma que designa o nome do país para os nativos, de forma que apenas estrangeiros se referem ao Egito como Egito. Como já vimos em vídeos anteriores, no final do período neolítico, muitos assentamentos evoluíram para vilas e finalmente cidades devido à agricultura e o pastoreio. No Egito, este fenômeno ocorre principalmente devido à sua maior riqueza, o rio Nilo. Enquanto o norte da África esquentava e se desertificava, o rio Nilo forneceu aos egípcios uma fonte inesgotável de água, e após os períodos de cheia, as planícies inundáveis se convertiam em campos férteis, permitindo o cultivo, presenteando seus habitantes com uma capacidade de produção sólida de alimentos, e foram estas dádivas do Nilo que possibilitaram aos habitantes da região se desenvolverem em seu processo civilizatório. As partes navegáveis do rio Nilo e as costas do mar Mediterrâneo foram utilizadas para estabelecer rotas comerciais constantes e muito sólidas, transformando o Egito na nação mais poderosa em seu auge. As águas do Nilo proviam abundância de alimentos e as rotas comerciais promoviam abundância de riquezas. O primeiro período da história do Egito é chamado de período pré-dinástico, tendo início por volta de 5.500 antes da Era Comum e tendo seu término no início do período dinástico, aproximadamente em 3.100 antes da Era Comum. No sítio arqueológico de Fayum, há sinais de que ali já havia um aglomerado cultural complexo entre os anos de 5.500 a 4.500 anos antes da Era Comum. Neste período, o desenvolvimento da cerâmica e o domínio das técnicas de tecelagem dá origem na região do delta do rio Nilo, o que pode ser identificado como sendo a primeira cultura do que mais tarde seria o Egito, a cultura Merinde, onde, no sítio arqueológico de Merinde Beni Salama, há indícios que no local o assentamento urbano era bem desenvolvido
e possivelmente chegou a contar com 2.000 habitantes, o que demonstra que era um dos maiores centros urbanos em seu tempo. E na cultura ameríndia também podem ser encontrados os túmulos mais antigos do Egito. Outras evidências arqueológicas sugerem que havia rotas comerciais e trocas culturais entre Merinde e Fayum. E uma outra cultura que também se desenvolveu no final do período foi a cultura Omari, que possivelmente introduziu o cobre no Egito entre os anos de 4.600 a 4.400 antes da Era Comum. Sendo que a cultura Omari sofreu influência dos povos neolíticos da Cananéia, ou Canaã, e praticavam um intenso comércio com a cultura ameríndia. Outra cultura que também floresceu às margens do Rio Nilo foi a cultura Badari, entre 5.000 e 4.000 anos antes da Era Comum. É possível que estes foram os primeiros povos a se assentarem na região do Alto Egito. Esta cultura introduz duas importantes contribuições para a região, sendo a faiança, que é um tipo refinado de cerâmica, e também o vidro, muito valorizado na época, que faziam de esteatita como matéria-prima. Entre os anos 3.800 a 3.200 anos antes da Era Comum, floresceu no delta do Nilo e no oásis de Fayum a cultura Maad Buto, que construiu os cemitérios bem definidos neste período e as rotas comerciais com o Oriente Próximo já estavam consolidadas e há indício de que um dos produtos comercializados neste período fosse o vinho, indicando um modelo não só de comercializar o excedente da produção agrícola, mas também uma forma rudimentar de manufatura. Outras evidências sugerem também o comércio do cobre com a região do Alto Egito, indicando que as regiões entraram na Idade dos Metais aproximadamente neste período, corroborando a tese de que o processo civilizatório estava avançado no Egito e neste período foram encontrados importantes sítios arqueológicos, não só na cidade de Maad, que aparenta ser o principal centro cultural neste período, mas também sítios arqueológicos em Sais e Buto, os quais indicam uma proximidade cultural e intenso comércio. Os registros mais completos que eu encontrei foram a obra do antropólogo inglês Sir Ernest Alfred Thompson Wallace Booty, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, a obra The Egyptians, da autora britânica Barbara Watterson, e a obra do antropólogo norte-americano Michael Allen Hoffman, Egypt Before the Pharaohs. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhece esta curiosidade. Me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final este card com outro vídeo que talvez você goste, basta clicar nele para ser direcionado, e este ícone para visitar nosso canal, onde você pode clicar e ter acesso aos mais de 150 vídeos que já produzimos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.